Paz do Senhor, irmãos, amém? Hoje vou ter a tarefa de substituir o pastor Júlio. Então, vocês vão ter que ter um pouco de paciência, amém? Alguns vão ter, outros ainda estão pensando, amém? Bom, irmãos, nós vamos, eu vou dar continuidade na lição, que é a lição da classe dos adultos, né? Que é a classe que o pastor Júlio dá aula, porque as outras classes, tanto a Vou Batizar como a Batizei Agora, na semana que vem terão aula normal, tá? Eles já sabiam disso, já estavam avisados. Então eles permanecem aqui ou vão, né, para as outras classes aí da faixa etária. Bom, os irmãos estão estudando o fruto do Espírito. E hoje seria, né, a última das virtudes do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Amém? Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Gálatas capítulo 5, versículo 22, para a gente ler o texto. É extremamente importante a gente ler o texto, embora a gente está concluindo essa lição e esse tema, mas para que a gente não fuja do contexto, a gente deve estar com o texto aberto. Gálatas 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Tá, observe, só creio que o pastor Júlio já deve ter feito esse comentário com você. Há uma diferença entre as obras da carne, que estão no verso 19, né, que fala das obras aqui no plural. Você vai observar o início do verso 19, diz: ora, as obras da carne são conhecidas. Você vai ver que está no plural, as obras da carne. Então, são distintas, tá? São obras distintas. No fruto do Espírito, verso 22, que a gente acabou de ler, você vai ver que está no singular, mas o fruto do Espírito, né? O que significa isso? Antes da gente falar do domínio próprio, significa que não são frutos, não são virtudes diferentes ou frutos diferentes, é um fruto só que é um fruto que tem todas estas características, todas estas virtudes. Então há um equilíbrio entre eles, né? Entre as virtudes. Então você vai observar que, por exemplo, é possível que alguém seja praticante ou viva uma ou duas ou três das obras da carne, e talvez diga assim: mas essas outras coisas eu não faço, essas outras coisas eu não vivo, certo? Realmente é possível, se tratando das obras da carne, né? Por exemplo, uma das obras da carne vai falar aqui, vamos ver aqui, vou pegar aqui bebedeiras, né? Bebedeiras, orgias, né? Aí talvez alguém diga: mas eu não tenho essa característica, eu não tenho essa prática na minha vida, nenhuma dessas. Tenho outra daqui, vamos supor, né? E de repente eu tenho problema de rixas, né? É uma luta minha aí, da minha carne, tá? O que acontece? É possível, no caso das obras da carne, é possível, né? Já no caso do fruto do Espírito, né, não posso dizer que eu tenho o fruto do Espírito, ou eu estou deixando o fruto do Espírito prevalecer na minha vida. No caso, por exemplo, se um desses aqui esteja sendo ignorado, a gente não busca a prática, não, tem que ter um equilíbrio, porque o fruto é um só. Todas essas virtudes, todas essas características, elas
vão manifestar, elas são manifestação do fruto do Espírito, que vem, né, naturalmente, por uma obra de Deus na nossa nova natureza, depois da regeneração. Amém? Alguma dificuldade aí? Dúvida? Não? Então agora a gente vai falar a respeito do domínio próprio. Eu confesso para vocês que quando eu olhei o domínio próprio aqui, eu até tremi hoje, né? Porque eu disse: Deus amado, eu preciso do domínio próprio, né? Vamos ler o que diz a revista. Diz assim: o domínio próprio, que no original grego é egikrateia, pode ser traduzido também como temperança ou autocontrole. É a capacidade de que uma pessoa recebe do Espírito para controlar os próprios desejos e paixões. Quando estudamos os frutos do pecado, analisamos a realidade das concupiscências que produzem em nós desejos desenfreados. O domínio próprio que o Espírito Santo produz no homem é o freio para esses desejos. É a capacidade de dominar aquilo que tenta nos escravizar. Então, muito bem, né? Se tratando do ser humano, nós sabemos muito bem, né, que nós temos uma luta na nossa natureza, né? Já faz parte da nossa natureza, porque é lógico, quando nós nascemos de novo, né, nós estamos nascendo espiritualmente, né? Estamos vivendo uma vida espiritual, né? O nosso espírito, ele recebeu vida a partir da regeneração, e é aí, a partir do nosso espírito, há uma ação de Deus trabalhando na nossa alma, né? Trabalhando nas nossas vontades, trabalhando dentro da nossa consciência, da razão, que também está associada à alma. Então a razão também está associada à alma. E há aí esse trabalhar de Deus, exatamente para que aquilo que antes era normal e governava a nossa vida, que eram as nossas vontades, os nossos desejos, agora eles têm que se sujeitarem ou se submeterem à vontade de Deus. Por quê? Porque agora eles são governados por Deus. Agora há um governo dentro da minha vida, que é o Espírito de Deus, né? É isso que o texto nos fala ali. Se você observar, o texto diz assim, verso 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, observe a expressão do verso 26, quando ele diz assim: não nos deixemos possuir, ou seja, não nos deixemos governar por essas coisas, porque agora nós andamos no Espírito e quem governa a nossa vida é o Espírito e não mais essas coisas. Se você olhar também um pouco antes, né, a gente vai observar antes, versículo 16, capítulo 5, digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Observe que quem vive no Espírito, né, não mais vai se sujeitar ou se submeter às vontades da carne. Por quê? Porque agora ele é governado pelo Espírito. Não mais pela sua natureza, não mais pelas suas vontades, não mais por aquilo que dava na cabeça e eu sentia vontade de fazer e fazia. Hoje eu não vai ser mais assim. Se der na minha cabeça uma ideia maluca, eu vou ter que primeiro parar e fazer uma reflexão, né? Porque como eu sou uma pessoa agora que está debaixo de uma ação do Espírito de Deus, eu tenho a mente de Cristo. Eu vou pensar não com a minha mente, mas com a mente de Cristo, né? E vou me submeter à vontade de Deus. Então, isso é importante. Aí o verso 17, que ele diz assim: porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Ou seja, quando nós vivíamos na nossa velha natureza, não havia essa luta.
Havia o domínio pleno da carne. Então, tudo aquilo que a carne sugeria que eu deveria fazer, os meus desejos, as minhas vontades, fossem eles certos ou errados para Deus, a gente faria, porque não havia no nosso interior, por parte do Espírito, uma iniciativa. Agora, quando nós nascemos de novo e o nosso espírito recebeu vida, nós nascemos do alto, o nosso espírito recebeu vida. Que vida é essa? A vida do Espírito de Deus, que a gente vai falar daqui a pouquinho quando a gente virar a lição aqui, né? Porque agora o Espírito habita em nós. Amém? Então, quando a gente recebe essa vida, né, através do Espírito de Deus, né, agora o nosso espírito ele vai começar a se opor à carne, que antes dominava, reinava plenamente, né, tranquilamente, mas agora ela vai entrar em choque com o nosso espírito. Lembra das palavras do Senhor Jesus, né, quando ele encontrou os discípulos dormindo? O que ele disse para eles? Vocês têm que vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca para as coisas de Deus. Ela é forte para o pecado. Ela é forte para a natureza humana. Mas para as coisas de Deus, ela é fraca. E aí é quem domina, ou tem que dominar, para que prevaleça, né, é o Espírito. É a vontade de Deus no nosso espírito, é a presença de Deus no nosso espírito. Então, o domínio próprio, né, é interessante porque ele é um freio para as vontades da carne, né? E aí a gente pode até pensar aqui, né, o que seria a vontade da carne se tratando da minha vida, se tratando da sua vida, e você vai pensar aí, né? Porque às vezes a gente pensa, não, o domínio próprio é eu tomar cuidado, né, para eu não perder o controle, falar o que eu não devo, fazer o que eu não quero, essas coisas assim, não brigar com ninguém. Não, mas vai muito além. O domínio próprio vai muito além. Nós vamos olhar alguns textos que usa a mesma expressão grega que está aqui no início da lição, a expressão egikrateia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios. O apóstolo Paulo usa a mesma palavra. Nós vamos observar. 1 Coríntios, vamos ao capítulo 7. Verso 14. Deixa eu só verificar aqui se o texto está correto. Eu acho que não. É verso 9. Deixa eu ver. Isso. É o verso 9. Perdão, falei 14, mas é o verso 9. 7, capítulo 7, verso 9. Tá? Quem achar aí pode ler. Esse mesmo, pode ler. Pode ler em voz bem alta, assim. Exatamente. É porque o que acontece aqui, o texto no original usa a mesma expressão, porque seria mais ou menos assim, tá? Olha só. Mas se não conseguem, verso 9, se dominar. Esse dominar aqui é a mesma palavra que aparece lá no original grego, no original, a mesma palavra que aparece lá no capítulo 5 de Gálatas, já lá no verso 23, quando está finalizando as características do fruto do Espírito, é a mesma palavra, né? Se não consegue se dominar, e nesse contexto aqui, Paulo está falando sobre casamento, né? Paulo está falando sobre casamento. Se você olhar um pouco mais acima ali, ele vai falar a respeito do desejo dele de que, se possível, né, não se casassem, fossem como ele, porque a Bíblia não mostra, né, se Paulo era casado, né, ou era viúvo, o que acontece, né? A Bíblia menciona ele sempre só, né? Acredita-se pela
pela tradição de que ele seja viúvo. Acredita-se, não se pode afirmar. Né? Por quê? Por que acredita-se? Porque para ele poder fazer parte do sinédrio, né? Para ele poder fazer parte daquilo que ele fazia parte antes de conhecer a Cristo, ele tinha que ser casado, né? Ou viúvo, no caso, né? Então, e aí ele vai dando esses conselhos, e aí ele fala para o verso 8 ali, aos solteiros, às viúvas, digo que ele seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo, né? Por que ele está falando isso? Na verdade, o que Paulo está falando contra o casamento? Não, é que Paulo está dizendo o seguinte: se você casou, você tem que cuidar da sua família. Se você não casou, se é só você vive 100% para o Senhor. Você deve viver preocupado em agradar a Deus. Agora, se você casou, você não tem só que agradar a Deus, você tem que agradar também a sua família. Porque você vai ter que cumprir os votos do casamento que Jesus falou. É isso que Paulo está querendo dizer, né? Por isso que ele disse, seria melhor que ficasse só, né? Mas aí ele sabe que alguns estão só e não conseguem se dominar. Não tem o domínio próprio. Não conseguem, eles pecam. Não prevalecem. Não permanecem. Aí ele diz, então é melhor que se case. Porque se casar, não vai estar em pecado. Vai estar fazendo o que é certo, né? Então é melhor assumir a responsabilidade dentro desse contexto. Então, quando o apóstolo Paulo está falando isso, ele usa essa expressão domínio próprio. Está vendo como a expressão domínio próprio aqui, no caso, ela tem a ver com a relação fora do casamento, né? A relação sexual ilícita, né? Que lá em Gálatas, capítulo 5, né? Já foi citada ali. Se você observar, vamos lá para Gálatas, capítulo 5. Daqui a pouco a gente volta para Coríntios. Gálatas capítulo 5, se você observar bem, as obras da carne, elas estão divididas em 3 grupos diferentes aqui, né? Olha só, primeiro diz assim: as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, tá? Que é o sexo fora do casamento, né? No caso, impureza, né? Que também está ligado a isso, a libertinagem, ou seja, né, também a liberdade nessa área sexual aí. Aí ele vai partir para a parte religiosa, idolatria, feitiçarias, e a partir dali ele vai partir para a parte de relacionamentos, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, e depois ele vai falar aqui das áreas que precisam, né, serem dominadas, que são as vontades, né? Quando ele vai dizer bebedeiras e orgias e coisas semelhantes a essas. Veja que coisas semelhantes a essas ele não fecha aqui, mas ele está dizendo, há tudo aquilo que se associa a isso, ou se compara a isso. Então, dentro desse contexto, é que Paulo está falando aqui a necessidade do domínio próprio. Irmãos, está vendo como é bem complicado? Aí, se a gente parar para analisar, agora a gente falou da questão sexual, não é? Mas olha só, o finalzinho diz assim, olha só, vamos lá para o finalzinho. E ele diz assim, bebedeiras, né? Orgias e coisas semelhantes a essas. Aqui nas orgias, né, também se engloba a glutonaria, o comer desenfreadamente, né? O comer desenfreadamente também se aplica aqui. Algumas traduções vai aparecer aí glutonarias, né? O glutão é a falta do domínio próprio, né? Então quer dizer, coisas do dia a dia, né? Quem aqui nunca comeu um pouquinho para mais assim, né? Alguém já comeu um pouquinho para mais? Já, ainda bem que tem uns irmãos que dizem tá bom, porque é isso mesmo,
Domínio próprio se aplica a isso, aos exageros. As coisas que acabam em excesso não fazem bem também, né? É falta de domínio. Por exemplo, dormir é uma bênção? É. Mas se você não tem uma disciplina do sono, o teu corpo sofre ou não sofre? Falta de domínio próprio, uma autodisciplina sobre a tua carne. Não é? Por exemplo, vou usar um exemplo aqui para nós que somos pais, né? Para nós que somos pais. É ou não é mais fácil deixar o filho ou a filha na frente de uma telinha? É. Sim, só que se você não botar limite, isso vai fazer mal para ele. É falta de domínio próprio. Está vendo? É assim mesmo, né? Faz mal para ele. Aí depois a gente, né, por exemplo, lá em casa a gente tem batido muito nisso com o Davi, né? E o Davi, às vezes, a gente, né, porque isso é um trabalho de formiga. Isso não é uma coisa da noite para o dia. Isso é uma coisa... Aí, às vezes, é uma briga para desligar. Mas, às vezes, ele mesmo chega e diz assim: pai, vou desligar, cansei. Buf. Opa, está começando a... Entendeu? Ó, né? Não é, na vida não é tudo isso aqui. Então, é uma coisa que a gente precisa praticar na nossa vida, né? Porque o domínio próprio, ele é algo que faz bem para a nossa vida. Por exemplo, o domínio próprio é a gente também se dominar na hora de comer determinadas coisas, faz mal para a saúde, né? Então você tem que tomar cuidado. Isso é domínio próprio, é fruto do Espírito. Você é uma pessoa espiritual, você não pode ver um pedaço de carne e perder o controle, irmão. É ou não é? Não pode. Ou ver uma coisa, por exemplo, você tem uma enfermidade aí que de repente você tem que controlar açúcar, sal, essas coisas aí na sua vida, gordura, e aí você vai lá e não estou nem aí, vou comer, vou fazer. Ué, você tem a mente de Cristo, você tem domínio próprio, você tem que ter um controle, porque você é espiritual. Acima dessa vontade, desse desejo, você é espiritual. Não é verdade? Só um quer ser espiritual nessa hora. Nessa hora não dá para falar de avivamento, não dá para falar de espiritualidade, né? Porque aí começa a chegar na gente, né? Então são coisas que fazem parte, o domínio próprio, ele é extremamente importante nisso aí, né? O domínio próprio para a gente falar, quando eu estava na minha época do passado, eu não levava desaforo para casa, né? E aí hoje, você de repente é surpreendido por alguma situação, né? E você, como cristão, deveria fazer exatamente o oposto. Você deveria ser pacificador, tentar apaziguar, né? Deixar entrar por aqui, sair por aqui algumas coisas e tal, né? Para que você mantenha o controle, aquela coisa toda. Aí você vive essa luta. Por quê? Porque você é espiritual. É o domínio próprio. Você vai dominar, antes de eu falar, não contar, mas hoje eu vi as crianças lá fora agitado e eu exerci meu domínio próprio. Porque eu vi uma criança batendo na outra. Aí eu, como pastor, e hoje eu, né, porque assim, dá uma zebra agora, quem é responsável? Não está o pastor Wagner, não está o pastor Júlio, quem vai ficar? Vai sobrar para quem? Pois é, né? Então, aí eu tenho que exercer meu domínio próprio. Senhor amado, Pai das luzes, Deus todo-poderoso, misericordioso, assaz benigno, segura minha boca, segura, Senhor, segura. Dá o meu freio aqui, freia as minhas emoções, que são fortes emoções, né? Porque é complicado, né? Mas a gente precisa do domínio próprio. Faz parte da nossa espiritualidade.
né? É fruto do Espírito, característica do novo nascimento. Vamos lá para Coríntios de novo? Vamos ver um outro texto que Paulo usa a mesma palavra. 1 Coríntios, agora sim, capítulo 9, verso 24. Quem achar aí, pode ler. Verso 25. Olha só, o verso 25 ele vai então ali complementar, ele está falando do atleta e ele vai dizer: em tudo se abstém. Em algumas traduções, outras diz se domina, tá? É a mesma palavra que Paulo usa em Gálatas capítulo 5, versículo 23. A mesma palavra, que se aplica aqui ao atleta, né? Olha só, Paulo está pegando o exemplo do atleta para aplicar na nossa vida, porque nós somos, entre aspas, aqueles atletas que estamos correndo, né? Estamos indo em direção ao prêmio, estamos indo em direção ao final, à vitória. Amém? Em nome de Jesus, a gente vai chegar lá. E a gente está indo nesse trajeto. E por estarmos indo nesse trajeto, Paulo diz, para que, né, o atleta ele vença, ele em tudo se domina. Ou em tudo ele se abstém de determinadas coisas, ele se disciplina. Ele se disciplina. Eu vi uma entrevista de um jogador de futebol, que muitos vão conhecer aí, que já se aposentou, que jogou no Grêmio, o Jonas, que era atacante. Quem lembra do Jonas aí? Né, os que gostam de futebol. Então, o Jonas ele se aposentou porque ele teve um problema, ele tinha um problema seríssimo de dores na coluna. Tá? E ele não estava mais suportando o esporte por causa dessas dores, então ele precisou parou a carreira dele. Ele foi lá, agora ele mora numa cidadezinha no interior de São Paulo, e ele construiu uma farmácia, né, na cidade lá, que é dele, né, essa farmácia, ele é o empreendimento dele para o resto da vida. E aí ele diz, né, nessa reportagem, ele fala que ele não consegue ficar mais do que 40 minutos em pé, porque não suporta as dores na coluna. A coluna dele está se desfazendo, literalmente. Está em alguma doença lá, alguma coisa que ele está assim, né? E aí perguntaram para ele se ele tinha estranhado muito a aposentadoria. E ele disse assim: não, porque quando eu me aposentei, eu parei de fazer todo o esforço, todo o treino, todo o preparo físico que eu tinha que fazer, né, que era muito puxado para eu poder jogar futebol. E eu então, porque eu parei tudo isso, eu parei as dores, porque enquanto eu fazia isso, eu tinha muitas dores para conseguir estar no nível, para competir com os outros jogadores, com os outros atletas. Então, o atleta, ele tem essa experiência diária, né, com dor, sem dor. Alguns até para o gelo vão, né? A Fernanda, que é fisioterapeuta, sabe disso. Alguns ali tem que entrar dentro de uma banheira lá cheia de gelo para poder suportar, às vezes, as dores no corpo, né? Tudo isso consequência de um preparo físico, né? De uma disciplina, de uma carga de atividades que ele precisa fazer para ele poder competir no alto nível. Tá? E quando Paulo está falando aqui, ele está dizendo assim, olha só, verso 24, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio, e eles sabem que só um ganha. Corram de tal maneira que ganham o prêmio. Todo atleta em tudo se domina.
aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Eles vão fazer sem certeza de ganhar, porque só um ganha. Nós sabemos aonde nós vamos chegar. Nós sabemos o que nós vamos ganhar. Nós sabemos o prêmio que está diante de nós, né? Se hoje nós fecharmos os olhos dentro dessa realidade de vida, se hoje nós fecharmos os olhos para este mundo e abrirmos os nossos olhos, né, na presença do Senhor, nós hoje vamos receber a nossa coroa. Nós temos certeza disso. Deveríamos ter essa certeza da salvação. Se você não tem, você deve buscar, porque a Bíblia nos ensina que há uma segurança da salvação para aquele que crê, que é aquele que está em Cristo, né? Aquele que recebeu o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador, reconheceu que Ele é o Messias, recebeu perdão dos pecados, se arrependeu, né? Você tem que ter a convicção da salvação, porque é natural do cristão ter essa convicção. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos caminhando para uma eternidade. A nossa vida aqui é passageira. E é por isso que todo o esforço, ou todo o dominar-se, ou todo o abster-se dentro deste tempo, né, está associado às palavras do Senhor Jesus, de renunciar, tomar a cruz, seguir os seus passos. Jesus, ele teve uma vida tremenda. A gente lembra que Jesus dormiu no barco, né, com um monte de homem gritando apavorado de medo, porque o barco estava no meio de uma tempestade. E aí a gente às vezes lembra disso com ênfase, mas esquece que Jesus passava as noites orando nos montes, se retirava para orar. Ele tinha disciplinas espirituais. Isso faz parte do domínio próprio. E é dentro desse contexto do domínio próprio que o apóstolo Paulo está aqui falando para nós que temos a certeza do prêmio, nós deveríamos também correr a nossa carreira, estarmos bem preparados para correr. Verso 26, ele diz assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Você já parou para pensar nisso aqui? Isso aqui é muito sério e ao mesmo tempo é muito confrontador, porque nós estamos vendo aqui que Paulo está dizendo assim: eu corro também e não sem meta. O que ele está dizendo? Eu estou correndo porque eu tenho um objetivo. Eu não estou desferindo golpes no ar, ou seja, eu não faço o que faço simplesmente por fazer, sem objetivo, como se eu estivesse lutando contra nada. E muitas vezes a experiência cristã nos mostra que tem pessoas que elas perdem muitas vezes essa noção de realidade da eternidade, de realidade espiritual, que elas vivem as práticas espirituais, né, ou tratam as práticas espirituais como se elas fossem algo assim, tipo soco no vento, sabe? Uma coisa assim sem efeito. Eu vou fazer porque tenho que fazer, mas não porque isso vai, sabe? Eu não vejo efeitos práticos. Então eu não tenho uma disciplina de oração, não tenho uma disciplina de leitura da palavra, não tenho uma disciplina de meditar, não tenho uma disciplina de congregar, não tenho uma disciplina disso, daquilo, eu não tenho um domínio, né? Eu não busco essa vida piedosa, de práticas piedosas, eu não busco elas, porque eles estão muitas vezes não entendendo que isso faz parte de um objetivo real, né? E Paulo diz: não, é real, eu não estou dando golpes no ar, não estou fazendo isso aqui como se isso não fosse produzir nenhum resultado na minha vida. Não, eu estou fazendo isso porque eu tenho um objetivo claro. E ele diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão,
Ou seja, ele coloca sobre ele um domínio, né? A escravidão aqui é uma escravidão no sentido de que a carne agora ela está debaixo do jugo do Senhor, do governo do Senhor, do controle do Senhor. Ela não está mais livre para fazer o que ela fazia antes. E aí ele está dizendo, para que tendo pregado a outros, olha só que isso aqui é confrontador. Porque Paulo está dizendo o seguinte, não adianta eu pregar o Evangelho, eu ser apóstolo de Jesus, né? E eu seja desqualificado. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Não é fácil. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, irmãos, né? Depois você vai, se não me falha a memória agora, Atos capítulo 19, depois você vai lá, olha um pouquinho da história do apóstolo Paulo, testemunho dele. Aí você vai ver de quem nós estamos falando. Então é muito sério isso. O domínio próprio, ele é algo que faz parte da vida cristã. Não temos como desassociar. Não temos como desassociar. Eu creio que não precisa falar muita coisa, né? A revista diz assim: Aristóteles tinha consciência da dificuldade que existe em dominar os próprios desejos. Veja suas palavras a respeito disso. Considero mais corajoso aquele que domina os seus próprios desejos do que aquele que conquista os seus inimigos, pois a vitória mais difícil é a vitória sobre o próprio eu. Às vezes a gente tem essa ideia de que o maior inimigo está fora, né? É o diabo, é o tentador, né? Mas se nós pararmos para pensar nas palavras de Jesus, quando ele disse vigiai e orai, porque o espírito está pronto e a carne é fraca, né? Jesus ele está nos mostrando que há solução para lidarmos com a tentação, embora a nossa carne é fraca, mas ele está dizendo o espírito está pronto. O espírito está pronto. Então, dentro dessa realidade, né, o nosso maior desafio não é lutar contra o diabo, mas é lutar conosco mesmo. Porque muitas vezes nós não temos a noção da meta, ou nós esquecemos da meta, do objetivo. E nós esquecemos daquilo que nos dá vitória sobre determinadas coisas. Então essa expressão aqui, ela é muito forte, mas ela é uma realidade, né? Deixa eu ver aqui um texto que eu separei para ler com você. Espera aí. Deixa eu só achar aqui. Vá para a sua Bíblia aí em Provérbios. Espera aí que tem umas anotações aqui, ó. Provérbios 16, verso 32. Vamos lá. Provérbios 16, verso 32. O pastor Júlio vai ficar feliz porque não vai precisar nem eu entrar, eu acho, na outra lição, que não vai dar tempo. Olha só como o pensamento do Aristóteles lá não está assim fora do princípio da Bíblia, porque isso aqui é a palavra de Deus. Olha só, primeira parte: é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. Aí ele diz, olha só, o que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Então é melhor você ter o domínio sobre você do que você
ter grandes conquistas na sua vida. Sabe por quê? Agora eu vou falar o pensamento Felipe aqui, heresia do Felipe. Tá? Olha só. Porque não adianta você conquistar uma cidade, mas por falta de domínio de você mesmo, você perder ela depois. Você botar tudo a perder. É mais ou menos assim, você conhece a Cristo, como disse Paulo, você conhece a Cristo, você está pregando para os outros, mas aí você acaba sendo reprovado, desqualificado, você mesmo. Então foi inútil o que você conquistou. Você conquistou para o reino, mas você perdeu em você. Então é melhor você ter domínio sobre você, né? E você conquistar segundo esse desenvolvimento, né? Da disciplina que você está exercendo sobre a sua vida, do que você sair conquistando coisas grandes, mas você não dominar a si mesmo. Nós poderíamos falar aqui N exemplos, você não precisa, né? Você vai lembrar de alguém, tinha tudo para dar certo, né? Fez tal e tal proeza, fez tal e tal conquista, fez isso, fez aquilo, que se ficasse só na parte A da história era muito bom, mas quando chegou a parte B, botou tudo fora. É melhor terminar bem, né? Mas não, começou muito bem, mas terminou mal. Por quê? Falta de disciplina, tá? Falta de domínio próprio. É isso que o texto está dizendo. E se a gente for analisar bem essa situação, irmãos, nós vamos observar que o domínio próprio, ele é extremamente fundamental para o nosso crescimento. É fundamental, porque é ele que dá consistência para aquilo que nós somos, para a gente manter a chama acesa, para a gente manter a caminhada, manter o ritmo, né? Se eu sair correndo aqui na BR e eu correr uma quadra, duas, eu vou começar a ficar ofegante, eu vou parar no meio do caminho. Mas se eu tivesse uma disciplina, como tinha um senhorzinho, né? Tinha um senhorzinho alguns anos atrás, não sei se ele ainda existe. Não existe mais? Mas às vezes a gente ia para o monte de manhã cedo e passava por ele correndo aqui na BR. E a gente ia indo, aí ele vinha, a gente estava indo, ele passava. Aí a gente ia caminhando, conversando, às vezes, né? Ia um grupo lá para orar e tal, lá no Planalto, e a gente ia indo. Aí daqui a pouco ele passava de novo para lá. Aí nós ia indo, nós estávamos lá, mais lá perto na época do Big, por exemplo, e ele passava de novo, né? E ele fazia esse trajeto aqui, ó, de madrugada rapidinho, no inverno, de bermudinha, camiseta física, todo musculoso, e a gente lá 5 horas da manhã se arrastando para ir para o monte. Está entendendo? E ele lá naquela dinâmica dele. Mas imagine quantos anos esse homem treinou. Quanto tempo esse homem foi treinando. Não foi uma coisa da noite para o dia, nem do dia para a noite. Não, foi uma coisa que ele desenvolveu. Agora vou eu me comparar com ele, vou sair correndo aqui, eu fico ali na esquina. Porque muitas vezes o que a gente não entende é isso. Todo grande homem de Deus, seja de oração, seja de conhecimento da palavra, seja de exercício de algum dom, de algum ministério que dependa, por exemplo, de estudo, de conhecimento, de treinamento e de todo tipo de coisas assim, né? Que não dependem simplesmente só de uma ação divina, mas também de uma resposta de domínio próprio, de disciplina. Todos eles um dia começaram devagarinho, eles foram desenvolvendo, e eles têm um ritmo.
que a gente às vezes olha que parece que está indo muito devagar, mas na verdade não é que está indo muito devagar, está indo com consistência. Não vai ficar pelo caminho. E às vezes a gente quer, da noite para o dia, se transformar por exemplo, usar aqui o exemplo, né, de um Billy Graham, um John Wesley. Não, irmãos, vai ter que ter um processo, faz parte da vida. Então, dentro dessa realidade, o domínio próprio é extremamente importante. E aí, o autor diz aqui, né, na verdade, a vitória mais difícil é a vitória sobre o seu próprio eu. Essa é a mais difícil, é a mais custosa. Essa aí, irmão, essa é uma briga difícil. E às vezes a gente pensa que já está bem domadinho esse eu. Aí Deus vai lá e te coloca numa situação que você tem que fazer uma escolha entre o que você quer, o seu eu, e aquilo que você tem que dominar. Né? Aí eu quero isso, mas o Senhor quer que eu faça dessa forma, né? Que eu renuncie a isso, renuncie àquilo. Está entendendo? A luta, ela é muito grande. Olha só, ele diz assim: com base no poder que o pecado exerce sobre nós, é impossível dominar os desejos por meios naturais. Seria o mesmo que procurar delicadeza em um touro. Podemos até dominar um ou outro desejo, mas acabaremos cedendo àqueles que demonstrarem confrontar nossas fraquezas. É somente pelo Espírito Santo que a batalha contra o eu é vencida. Só com a ação de Deus. Pastor, mas eu estou lutando contra esse vício, contra essa prática e tal, e eu estou procurando, né? Mas como você está lutando? Em Deus. Você está debaixo, né, de uma ação de Deus, de uma ação do Espírito Santo na sua vida. Você está buscando que o Espírito te dê graça para você vencer isso. Você está se apropriando da sua nova natureza, porque se você passou pela regeneração, você é nova criatura. O apóstolo João fala de que nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Feitos. Não somos nós que nos fazemos, nós somos feitos. E a expressão é poder. Poder, né? Poder de sermos feitos filhos de Deus. Poder, esse poder vem de quem? Vem de Deus. Essa é uma capacitação divina. É obra do Espírito na nossa vida. E se você observar como isso tem tudo a ver com regeneração, né? Tem tudo a ver com regeneração. Eu já estou acabando aqui. O texto de Gálatas, ele vai falar a respeito dessa luta entre o nosso eu, né? Olha só. E ele diz assim, deixa eu abrir aqui, capítulo 5 de Gálatas. Olha só, verso 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, né? Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Agora, observe aqui, vamos lá para o finalzinho, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então o que acontece?
você está observando aqui que nessa luta que existe, né, a respeito da nossa vontade com a vontade de Deus, você precisa do Espírito. O Espírito aqui que está mencionando é o Espírito de Deus. Você vai observar que não é o Espírito do homem, está com E maiúsculo, né? E o texto é enfático. Se você observar aqui, verso 16, Espírito uma vez, 17, Espírito, e Espírito novamente, 2 vezes, verso 18, Espírito de novo, né? 4 vezes, é enfático. O fruto do Espírito, ele é uma obra sobrenatural de Deus, não é fruto da nossa vontade. Só aquele que nasceu. E se você observar, lembra que Jesus disse para Nicodemos, lá em João capítulo 3, quando ele fala lá que é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus? Porque se não nascer de novo, o oposto é verdadeiro, não entra no reino de Deus. Não é verdade? Agora olha só, se você ler as obras da carne, verso 19 vai falar das obras da carne. Lá no verso 21, na parte B, ele diz assim: declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tem contradição aqui? Não. Tem coerência. Se lá você não nasceu de novo, você não entra no reino de Deus. Aqui, se você não tem o fruto do Espírito, e ao contrário disso, você pratica as obras da carne, você também não tem o reino de Deus. Está vendo como as duas coisas são a mesma? Tem a mesma linha de pensamento? Tanto na doutrina, na teologia que Jesus está apresentando, como na doutrina que Paulo, logicamente, por revelação do Senhor Jesus, né, por meio do Espírito, está trazendo, tem coerência. Então aqui a gente aprende que se nós realmente nascemos de novo, fazemos parte do reino de Deus, nós somos guiados pelo Espírito, né? O Espírito Santo habita em nós, ele habita. Nós iríamos entrar na outra lição, mas o pastor Júlio vai entrar na próxima semana, que é a lição 9. Tá? Nós vamos observar, nós somos guiados pelo Espírito porque nós temos a presença do Espírito entre nós. Então nós temos o reino. Naturalmente nós vamos fazer a vontade de Deus, né? Não vai ser fácil, porque essa luta vai existir com a nossa carne, né? Você só vai se livrar dessa carne no dia que você partir dessa terra. Ou porque você vai sepultar ela, né? Ou porque Jesus vai glorificar ela. Até lá, nós vamos ter essa luta. Ela vai fazer parte da nossa caminhada, da nossa vida. Então, meus irmãos, busque do Senhor o domínio necessário, né, para que você possa vencer na sua caminhada cristã. Amém? Muito bem, nós estamos encerrando aqui. Vamos estar orando agora aqui para encerrarmos esse momento. Apenas um aviso: aqueles irmãos que estão aqui hoje não participaram da ceia no culto do último domingo, nem na manhã e nem na noite de domingo, e desejarem participar da ceia agora no final ali no gabinete, eu vou estar ministrando a ceia para você. Amém? Então, se você não participou e deseja participar hoje, eu vou estar ministrando a ceia ali no gabinete para você. E amanhã à tarde também nós vamos ter culto de ceia, né, para aqueles irmãos que normalmente frequentam as quartas-feiras aqui. Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Talvez você esteja se perguntando por que o pastor Felipe não foi para o concílio. Na próxima sexta-feira, eu tenho o privilégio de ver a primeira formatura do Davi. E o bispo Joedir, muito muito compreensivo, né? Porque eu falei para ele, eu digo: bispo,
são coisas que ficam na cabeça. Eu lembro da minha formatura quando eu era criança, e eu lembro do meu pai e da minha mãe lá. E eu falei, eu não vou estar aqui. E vai estar só a Fernanda e a tua avó também. Mas eu disse, não vai estar o pai dele, né? E aí não é a mesma coisa. E aí o bispo, não, Felipe, faz o seguinte, fica, né? E vai na formatura, porque é importante, ele vai lembrar disso para o resto da vida dele. Então é importante que tu esteja lá. Então eu estou aqui com a bênção do bispo, viu? Não é rebeldia, não, tá? Não tem rebelde. E sábado eu estou até preocupado, porque o pastor que não vai no concílio perde nomeação. Mas eu não vou perder, porque eu tenho o aval do bispo, né? Mas que dá um friozinho na barriga, dá, né? Mas amém. A gente está orando pelo concílio, né? Vou estar acompanhando aí constantemente. O pastor Júlio e a irmã Ângela estão em Ibituba, vão dormir lá. E amanhã seguem para Curitiba, eles têm que estar lá à tarde, que tem uma reunião dos pastores. Também o pastor Wagner já está lá, né? Já está desde segunda-feira de manhã, ele já está em Curitiba, está resolvendo alguns assuntos também da Secretaria de Finanças e tinha reunião do Conselho também. Estejamos orando, irmãos, porque são decisões importantes. Eu sempre penso o seguinte, tudo que acontece na igreja local passa por ali, você não faz ideia, porque às vezes é a decisão mais simples, às vezes não tem nem a ver com nomeação, às vezes é uma decisão administrativa lá, uma coisa que vai mudar, mas no decorrer dos 2 anos para frente a gente sente. Então é importante a gente estar orando por eles nesse momento, né? Cobrindo de oração, para que todos cheguem lá em segurança, né? Que seja um tempo abençoado com a direção de Deus, que as nomeações venham também da vontade do Senhor para a igreja, que as igrejas recebam bem, os pastores, as famílias recebam bem as nomeações, né? Isso é extremamente importante. E pelo retorno deles, né? No último concílio, nós estávamos voltando de lá, já estava tudo certo, no domingo de manhã nós estávamos retornando, e eu estava vindo de viagem no meu carro, estava o pastor Júlio do meu lado, a Ângela no banco de trás, e eu estou indo numa reta, numa pista de faixa contínua, né? Não tinha nada de diferente ali que pudesse acontecer, mas lá na frente eu percebi que vinha um carro, e esse carro vinha meio atravessado assim, e eu percebi que ele ia entrar na nossa frente, na pista. E quando eu vi, eu puxei o carro mais para o meio, bem no meio da faixa, aquela faixa amarela, e fiquei esperando para ver se o carro ia voltar para outra pista dele ou não. E na nossa frente ia uma Toro, e aquele carro ele não voltou, ele deu no meio da Toro, a Toro capotou do nosso lado, quebrou o para-brisa do meu carro, porque saltou os pedaços da Toro no meu carro, né? A Ângela chegou a se abaixar no banco de trás, porque eu tirei um fino, né? O carro bateu na Toro, a Toro deu num barranco, deitou, e o carro que bateu, que também era um SUV, ele passou do meu lado assim, por muito pouco ele não pegou o nosso carro, e aí a gente foi socorrer lá, uma situação extremamente difícil, graças a Deus, apesar do susto, né? Aparentemente não tinha acontecido nada com as pessoas que estavam ali, mas tinha uma senhora com problema de coração que estava passando muito mal ali, não sei se não estava até infartando. Então foi muito, muito difícil, e nós tínhamos acabado de sair do concílio, né? E aí Deus nos deu esse livramento, graças a Deus. Imagina, né? Então ore por eles. Você não, é uma luta espiritual também, amém, amados? Ninguém está indo a passeio lá não, né? Amém? Deus, obrigado por essa noite, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos permitiu estarmos juntos aqui, meditando na tua palavra. Eu te agradeço, Deus, por cada um dos irmãos que aqui estão, cada um que, ó Deus, está se dispondo, Senhor amado, a ser trabalhado pelo Senhor nessa área, na sua vida, por meio do fruto do Espírito, que o domínio próprio, Senhor, ó Deus amado, seja algo que venha na nossa mente, através da ação do teu Espírito, e desça ao nosso coração, para que nós possamos vivermos para o Senhor,
santificando nossa vida, aguardando a bendita vinda do Senhor Jesus. Pai, eu te peço nesta noite que o Senhor continue conosco, abençoe os teus filhos que trarão as suas ofertas até o gasofilácio, que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre cada um. Leva-nos debaixo das tuas mãos, guarda-nos e livra-nos de todo mal. Nos dá, Senhor, um restante de semana abençoado na tua presença. Que o Senhor nos abençoe, nos leve debaixo do teu grande amor e da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.